Oi, turminha! E aí, tudo bem? Bom, como eu combinei com vocês, eu tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que eu queria de cada questão da prova. E aí, olhando esse vídeo, vocês conseguem entender o que vocês acertaram e o que vocês erraram nas questões. Então, vamos lá? Primeira questão dizia: nosso organismo é composto de vários sistemas que trabalham de forma integrada para garantir o funcionamento ideal de todo o organismo. O que significa dizer que os sistemas trabalham de forma integrada? Justifique dando um exemplo. Bom, eu queria que vocês respondessem para mim que trabalhar de forma integrada significa que eles trabalham juntos, sendo que um depende do outro, um ajuda o outro. Teve gente que respondeu, significa que eles trabalham de forma integrada. E não é essa a resposta, essa é a pergunta, né? E muitos exemplos foram bacanas sobre a troca de gases que acontece no pulmão e o transporte desses gases pelo sistema cardiovascular. E eu tinha dado como exemplo também no nosso roteiro de estudos aquele lance que a gente falou da atividade física lá no início do ano, que a gente foi correr, foi fazer abdominal, para entender como os sistemas estão trabalhando de forma junta, ok? Muito bem. Na questão 2, o nosso coração é uma bomba que impulsiona o sangue para todo o corpo. Leia o texto da questão e responda o que se pede. A. O coração humano é dividido em câmeras. Quantas e quais são as câmeras que formam o nosso coração? Acho que essa todo mundo acertou. 4 câmeras, sendo 2 átrios, as câmeras superiores, e 2 ventrículos, as câmeras inferiores. A. B. Para impulsionar o sangue, o coração precisa contrair. Isso só acontece porque o tecido que forma o coração e aí vocês poderiam colocar músculo ou então muscular, é um tecido muscular que é o miocárdio. Aliás, o nome que se dá ao processo de contração das câmaras cardíacas é sístole. Ao contrário, para receber o sangue que chega ao coração vindo do corpo ou do pulmão, as câmaras cardíacas precisam, olha lá, se elas estão contraídas, quando ela recebe sangue, ela precisa relaxar. E aí o nome desse processo é diástole, ok? A C. Se você fosse uma pessoa muito pequena, como uma célula e fosse colocada no átrio direito do coração da sua mãe. Então a pergunta é, qual é o percurso que você faria, né? Por onde você iria passar, por quais vasos sanguíneos você iria passar até chegar de novo no átrio direito. Então vamos lá, eu vou falando, vocês pegam uma imagem aí do coração para vocês irem fazendo comigo, tá? Então, se você tá no átrio direito, você passa primeiramente para o ventrículo direito, passando pela primeira válvula atrioventricular. Do ventrículo direito, o sangue, e você tá nesse sangue, o sangue sai pela artéria pulmonar e vai até o pulmão fazer troca de gases. Depois ele vai voltar para o coração pela veia pulmonar e ele chega no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo, também através de outra através de outra válvula atrioventricular. E do ventrículo esquerdo, o sangue sai pela artéria aorta e vai para o resto do corpo. Uma das ramificações da artéria aorta é a artéria carótida, que leva sangue para a cabeça. Teve gente que colocou só a carótida, hein, gente? Cuidado. Então, a principal é a aorta. E a aorta leva sangue para todo o corpo. E esse sangue retorna para o coração pelo átrio direito, é onde a gente quer chegar, pelas veias cava, tanto a superior quanto a inferior. Tranquilo? Muito bem. D. Você mesmo pequenininho precisa de oxigênio para respirar. Em qual momento do percurso você sentiu falta de ar? Bom, a gente sente falta de ar. O que eu quis dizer com essa questão? Onde o sangue é venoso, ou seja, onde o sangue é rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio. Então, quando o sangue vai para o corpo, o sangue deixa, para todas as células do corpo, ele deixa o oxigênio e recolhe o gás carbônico. Ou seja, quando o sangue está voltando pelas veias cava, ele está rico em gás carbônico e não em oxigênio. Então, nesse momento, a gente estaria ali sentindo falta de ar. Esse sangue chegou no átrio direito, do átrio direito ele foi para o ventrículo direito e só do ventrículo direito ele sai pela artéria pulmonar para ir lá no pulmão adquirir o gás oxigênio. Então, todo o percurso de veias cava, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar, esse sangue está sem oxigênio e você está sentindo falta de ar.
Gente, a E estava falando sobre os tipos de colesterol. E como foi observado ali aquela placa de gordura na artéria da mamãe, a gente precisava dizer para ela qual era o tipo de gordura que ela estava com excesso. Bom, ela tinha excesso, o LDL, que é o colesterol ruim. E aí eu tô pedindo para você na F escrever um texto para ela explicando por que ela tá com vasos obstruídos e o que ela deve fazer para eliminar essa gordura. Gente, presta atenção, que muita gente não chegou no ponto que eu queria nessa questão, tá? Então, por que o LDL é uma gordura que se prende nos vasos sanguíneos? Era isso que a gente tinha que responder. Porque ele é uma gordura que tem pouca quantidade de proteína. Lembra disso? É o Low Density Lipoprotein. Ou seja, ela é uma proteína, é uma lipoproteína de baixa densidade. Ou seja, eu tenho muito lipídio e pouca proteína. O fato de você ter pouca proteína que faz esse transporte faz com que ela não chegue no fígado para ser metabolizada. Ela fica presa na parede dos vasos sanguíneos. Justamente por conta disso. E aí, o que a gente tinha que fazer, o que a mamãe tem que fazer para eliminar esse colesterol? Bom, esse colesterol, ele é fornecido principalmente por alimentos de origem animal. Isso quase ninguém lembrou de escrever. E quanto mais alimentos gordurosos, né, de origem animal a gente come, maior a chance da gente ter o acúmulo desse colesterol ruim. E como que a gente tem que fazer para impedir, para eliminar ele? Comer mais alimentos, mais gordura boa, que é aquela gordura de origem vegetal que enriquece o nosso corpo com o HDL, que é o colesterol bom. Além disso, praticar atividade física. Então, cuidado, quase ninguém chegou nesse ponto na questão, hein? Reescrevam a questão, tentem organizar essa resposta de vocês de forma melhor para vocês terem isso bem fixado na mente, tá? Bom, a questão 3 estava dizendo, em um determinado momento, saindo do coração, você passou pela artéria renal e chegou aos rins. Como você estava bem pequenininho, conseguiu enxergar as unidades filtradoras dos rins, chamadas néfrons. Essa acho que todo mundo acertou. De repente, num jato forte, você saiu do vaso sanguíneo e entrou dentro dessa estrutura filtradora. E aí eu fiz um desenho para vocês ilustrando o que estava acontecendo. Então, você saindo ali do vaso sanguíneo e entrando dentro do néfron. O que saiu da corrente sanguínea junto com você? Bom, o que sai do vaso sanguíneo no momento que essa estrutura, né, no momento que ele deixa o vaso sanguíneo para entrar no néfron? Sai plasma sanguíneo? Sai. Mas sai plasma sanguíneo inteiro? Não. Por quê? Porque algumas substâncias que estão no plasma sanguíneo são muito grandes e não conseguem atravessar a parede dos vasos sanguíneos. Então, o que vai conseguir sair? É uma parte do plasma sem moléculas grandes, principalmente de proteína. Essa substância que consegue escapar é o filtrado glomerular. E o que tem nesse filtrado? Tem água, tem sais minerais, tem glicose, tem metabólitos, tem ureia, só não tem proteínas e moléculas grandes, tá? Então, o que não conseguiu sair? Proteínas e moléculas grandes. Tudo bem? AB. Passando pelos canais que formam a unidade filtradora, que é o néfron, você percebeu que algumas substâncias voltavam para os vasos sanguíneos que a circundavam. Por que está acontecendo esse processo de reabsorção? Justamente porque o filtrado contém muita substância que é importante, que é benéfica para o nosso organismo. E se ele continuar no néfron, ele vai formar urina e vai embora na urina. Então, o corpo faz esse processo de reabsorção para evitar que essas substâncias importantes saiam pela urina. Tudo bem? Bom, a C, a última, estava dizendo, no fim de tudo, você desceu por um ducto largo, que é o ducto coletor. Percebeu que estava banhado por um líquido amarelo, sem cheiro e nenhum micro-organismo. Era a urina, xixi, e com ela você foi parar na bexiga da mamãe. Por um momento sentiu-se confortável, já que na bexiga você tá lá pertinho do útero e aí você se lembra daqueles bons tempos na barriga de mamãe, né? Bom, mas o que deixava o líquido amarelo era uma substância chamada amônia, derivada do metabolismo de lipídios, estou certa? O que eu quis dizer aqui, gente? A urina, nossa urina, ela é composta de amônia?
Ela é composta de ureia. Lembrem-se que a amônia, ela é uma substância extremamente tóxica e para ela ser liberada, ela precisa de muita água. Os animais aquáticos, no geral, conseguem excretar amônia, mas a gente é terrestre. A gente não pode perder água para o ambiente, então a gente não pode excretar amônia. Então, no nosso corpo, especificamente no fígado, a amônia é transformada em ureia. Então, é a ureia que é o nosso componente da urina, que forma a nossa urina. E aí eu disse assim, ela é derivada do metabolismo de lipídios. Não, ela é derivada do metabolismo de proteínas. Gente, era isso que eu queria da prova de vocês. Então depois vocês peguem a prova e dá uma olhadinha no que vocês erraram. A minha sugestão é que vocês tentem agora, baseado nessa correção, reescrever as respostas que vocês erraram, sem ouvir de novo, só do que vocês se lembram. E aí vocês vão aprimorando o conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Beijo!